Como é que funciona esse negócio da punição? Como é que funciona esse negócio de reforço de comportamento? Será que a punição realmente vai diminuir a intensidade, a frequência do comportamento que a gente não quer nos nossos cães? Será que o reforço, a recompensa, realmente aumenta a incidência de comportamentos que a gente quer que os nossos cães mostrem? Será que dar carinho é recompensar? Será que somente a recompensa de carinho é suficiente? Ou se eu estiver dando carinho a qualquer momento para um comportamento inadequado, esse comportamento vai aumentar, mesmo eu não querendo e achando que o carinho pode resolver? Vamos conversar hoje nesse vídeo e no próximo fazer 2 vídeos aqui para a gente entender mais a fundo essa questão de utilização de recompensa e de utilização de punição, muito mais focado no entendimento do que é a punição física hoje nesse vídeo e no próximo na punição emocional, o que é uma punição emocional, e no próximo vídeo a gente amarra as duas coisas e você vai sair desses 2 vídeos aí entendendo com muito mais clareza que tipo de atitudes você está colocando em prática aí no seu dia a dia na educação do seu cão que de fato estão sendo funcionais e não somente ficar no achômetro de que as coisas vão melhorar. Eu sou o Kleber, adestrador pai da Wendy, e esse vídeo, qual que é a ideia dele, cara? Muitas vezes eu tô há 6 anos trabalhando com cães, são mais de 500 atendimentos, considerando aí consultorias online, adestramento presencial e os alunos dos meus cursos como um todo, tem mais, acho que mais de 600 alunos aí no total. Cara, qual que é uma questão frequente assim que eu ouço, principalmente de pessoas que me procuram com cães já adultos, né, que adotaram adultos ou que tiveram de filhotes e houve mudança de comportamentos que não aconteciam e que agora estão acontecendo e que não estão sendo da satisfação, não estão trazendo satisfação nem para o cachorro nem para os tutores. A reclamação geral é, né, uma reclamação mais no seguinte sentido, de com o tempo passa, né, tipo, me ensinaram a fazer tal coisa, isso aí vai diminuir o comportamento. E cara, normalmente não é assim que acontece, porque a punição ela tem algumas premissas de funcionamento para de fato ser efetiva. Então, se você quer usar a punição, você tem que saber o que você está fazendo. Vamos entender então o que é uma punição física, né? A punição física é uma aplicação de estímulo, tá? Um estímulo que eu aplico quando um comportamento inadequado surge, e essa aplicação de punição tem por finalidade diminuir ou eliminar aquele comportamento. Ou seja, se a punição aplicada não está diminuindo e, portanto, não vai eliminar o comportamento, então não está sendo percebido como uma punição efetiva. E aí, para que a punição seja efetiva e diminua ou até elimine o comportamento, ela tem uma outra premissa de funcionamento. Ela precisa ser despersonalizada. Do contrário, o comportamento não vai se extinguir. O comportamento vai ficar dormente, inativo, imperceptível durante o momento de personalização. Ou seja, se eu tenho aí um cachorro que pula nas pessoas e toda vez que ele pula nas pessoas ele leva o toquinho na coleira, né, aquele puxãozinho da guia no pescoço, esse cachorro pode sim parar de pular nas pessoas enquanto estiver na minha presença, porque por aprendizado, por memória e por acesso à memória, né, acesso a experiências passadas que o cérebro faz automaticamente de maneira muito rápida, o cachorro entende que se aquele comportamento for mostrado, virá uma punição. Mas se esse cachorro estiver com outra pessoa que não aplique a punição, então o comportamento de pular não terá sido resolvido. Esse comportamento de pular nas pessoas voltará a acontecer na presença desse outro tutor, dessa outra tutora. Ou seja, está acontecendo aí, então, nesse sentido, é que o cachorro não aprendeu uma forma diferente de se comportar, não aprendeu uma rotina de comportamento diferente para colocar em prática quando ele tem a intenção de se comunicar com uma pessoa, quando ele quer a atenção dessa pessoa e ele está suprimindo um comportamento. E aí, beleza, qual que é a ideia do treino positivo? A ideia do treino positivo é criar alternativas de comportamento. Eu falo muito para os alunos dos meus cursos online. Aliás, aproveitando que eu falei sobre isso, tem um link aí na descrição com uma oportunidade para você, clica aí para conferir e dá uma olhada lá, ver se faz sentido, beleza? Mas o que eu falo? Eu gosto do exemplo do fluxograma. Um filhote vem para o mundo e ele não tem muitas opções de comportamento. Ele tem alguns comportamentos muito reduzidos, um leque muito reduzido de comportamentos, e são esses comportamentos que ele vai mostrar para comunicar as coisas que ele sente. Ele sente praticamente tudo que um filhote pode sentir, né? Ansiedade, insegurança, medo, dúvida, receio, interesse, curiosidade, euforia, satisfação, medo, já falei medo? Falei, né? Aversão, tá? Angústias, ele sente tudo que um filhote pode sentir, mas os comportamentos são muito limitados. Então a ideia do fluxograma é que a gente ensine uma amplitude maior de comportamentos e que reforce esses comportamentos, entregando algum tipo de recompensa para esse cachorro, para que ele tenha esse comportamento sendo mais valorizado e, portanto, por ser mais valorizado, será o comportamento que esse cachorro se sentirá motivado a exibir quando diante daquele estímulo que anteriormente provocava o comportamento que levava ao pulo, às mordidas,
latidos, o que quer que seja. Então nessa ideia de fluxograma é realmente ampliar o repertório de possibilidades que o cachorro tem para exibir, ao invés de suprimir aquele pouco comportamento, aquelas poucas opções de comportamento que um filhote pode mostrar. Outra questão, né, que eu recebo muito com cães adultos, e ela não vem dessa forma que eu vou te falar, tá? Ela vem de outra forma, e aí você vai ver como é que você fala isso daí no seu trato com o seu cachorro. Normalmente acontece o seguinte: eu tenho um cachorro de 5 anos que está recebendo punição do tutor, mas não da tutora, e o comportamento não foi eliminado, ou seja, esse cachorro continua mostrando o comportamento inadequado quando está com a tutora por perto, mas quando está com o tutor, não, né? Isso é muito comum de acontecer. O que acontece aí? Esse cachorro teve uma supressão de comportamento personalizada, ou seja, na presença do tutor, ele recebe a punição, esse comportamento então ficou suprimido na presença do tutor, mas esse comportamento ainda é exibido na presença da tutora. Isso por quê? Exatamente porque não houve essa ampliação das possibilidades de comportamento que esse cachorro pode mostrar. Então, ele não mostra o comportamento diante de um, mas mostra o comportamento inadequado diante de outro. E aí, o que acontece também a respeito de punição? Cara, a punição, para ela ser efetiva, ela tem que provocar dor ou desconforto, físico ou emocional. O emocional a gente fala no próximo vídeo. Se inscreve aí, ativa as notificações, dá um joinha nesse vídeo também para aumentar as chances do YouTube te lembrar que você quer saber notícias aqui do canal. Então, o que acontece? Se a punição tem por finalidade provocar dor e desconforto, punição não provoca dor ou desconforto, não vai reduzir o comportamento inadequado, mesmo que venha a suprimir com um tutor ou com outro. Em outras palavras, se o comportamento está sendo suprimido na presença de um e não na presença do outro, um tutor está realmente provocando dor e desconforto no cachorro. O outro tutor, por mais que aplique, não está provocando dor e desconforto no cachorro. E aí, muita coisa é falada a respeito da aplicação de punição, que a punição é natural na natureza, que é punindo que o cachorro aprende, que tem a questão da dominância, que já caiu por terra pelo próprio criador da teoria da dominância. É igual Einstein, sei lá, voltar à vida aqui ou acharem um manuscrito do Einstein dizendo assim: não, cheguei aqui nos meus últimos momentos de vida e realmente as equações que eu escrevi estão erradas. E aí o cara que estudou com base no erro vai querer provar que o cara que criou o negócio está errado de estar errado. Tipo assim, não faz o menor sentido. O cara que criou a parada, as equações ali, está dizendo que está errado, amigo. E o cara era o Einstein, sacou? Tipo, não é qualquer um, não é o Zé das Couves. Enfim, né? Então o que os caras falam? Eles falam que é natural na natureza. E na real, na natureza, punição não é normal, não é natural. Olha os animais vivendo na natureza, né? Os animais estão lá vivendo na natureza e se existe um conflito que é justo, que existe um embate ali, né? Um animal que é presa, ele tem chances de se proteger, de fugir, o que quer que seja. Um animal que é caçador está exposto ao risco do conflito com esse outro animal. Sei lá, um lobo caçando um alce. Cara, o lobo tem as suas armas, vamos chamar assim, e o alce tem as suas defesas, que são os chifres lá, aquela galhada e tudo mais. Então os dois estão sujeitos a um embate justo. Aí você pega o ser humano, gênio que é, e ele inventou o quê? O arco e flecha, né? O arco e flecha, depois inventou as armas, e aí depois que inventou as armas ficou mais maravilhoso ainda, né? Porque o cara faz o quê? Ele caça na surdina. A punição é natural na natureza. Só quando o ser humano veio e fez as coisas que faz. Porque do contrário, a natureza é até igualitária, vamos chamar assim. Todos têm chances de sobreviver. Em maior ou menor medida, todos têm a mesma chance de sobreviver. Não tem uma arapuca, sacou? Não tem ali um lobo falando assim: eu vou aplicar a punição nesse alce aqui. Eu vou aplicar a punição nesse alce aqui, porque esse alce, ele está crescendo demais, está bonito demais, vai roubar. Não tem essas loucuras na cabeça do animal que vive na natureza. Beleza, então a gente entendeu algumas coisas sobre punição aqui. Uma coisa que ninguém fala quando defende a utilização de punição, na verdade fala o contrário. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da coleira de choque. A coleira de choque, ela faz o quê? Ela causa dor e desconforto, né? Para trazer aí pro animal uma noção de que algo acontece, algo ruim, algo aversivo acontece se ele fizer determinado comportamento, se ele mostrar determinado comportamento. E aí, então, o cachorro tem a opção, entre aspas, de não mostrar aquele comportamento, mesmo querendo muito fazer aquilo que ele quer, né? Que na natureza isso não existe. Se o bicho quer fazer, ele vai fazer. Ah, mas aí a mãe, a loba, o lobo alfa, ele vai e corrige os filhotes. Sim, os filhotes recebem orientação, eles não são punidos. É a tratativa que a natureza tem, que são animais, e a forma da natureza é bruta. Sinto dizer, a forma que o lobo tem é de dar um chega pra lá quando o filhote está sendo chato na questão de ficar mordendo as canelas dos pais, dos membros mais velhos. Só que é uma comunicação muito primal, que o ser humano não consegue replicar com a eficiência que o lobo, que a cadela, que a loba,
cão consegue desempenhar de uma maneira muito primal, que é quase lúdica, vamos chamar assim. É uma coisa muito... pra gente salta aos olhos como agressividade, mas pro membro filhote ali não é uma agressividade. Ele não percebe como agressividade, como punição. Ele entende que aquele comportamento que ele está mostrando tem um limite e que ele tem que parar de mostrar aquele comportamento e que ele tem que parar de tentar exceder, que é o que ele está tentando fazer. Ele está testando os limites para aprender a viver no mundo. Ele tem que parar de mostrar isso naquele momento com aquele membro do grupo. Mas o comportamento em si não tem que se extinguir, entende? Pensa no seguinte, tem um lobinho na natureza. O lobinho tem que aprender o quê? Para ser um lobo adulto saudável, ele tem que aprender a controlar a mordida, ele tem que aprender a caçar, ele tem que aprender o jogo de caça-caçador, né? Ele tem que aprender a emboscar uma presa, ele tem que aprender a perseguir uma presa. Você acha realmente que um lobo adulto, uma loba adulta vai querer suprimir as habilidades de um filhote que ele precisará desempenhar para se tornar um membro adulto e saudável e contribuir para a perpetuação da espécie, para contribuir para a sobrevivência do grupo? Se assim fosse, se os lobos filhotes aprendessem através de punição, não teríamos mais lobos, porque eles não teriam desenvolvido capacidade de se manter como carnívoros predadores que são no ápice da cadeia alimentar do habitat deles, né? Não faz sentido esse ponto de vista? Logo, o comportamento não foi punido, ele foi orientado para ser interrompido naquele momento. Estamos numa caçada, eu, você e um monte de crianças, e as crianças estão todas gritando. Se eu falar, gente, por favor, para de fazer barulho, os alces vão todos fugir. Isso é uma punição, entende? Agora, as crianças estão todas gritando, e aí quando elas gritam, aperta o botãozinho da coleira de choque. Consegue entender que é uma diferença brutal entre uma coisa e outra? Entre orientar um comportamento e punir um comportamento? Mas retomando, o que os treinadores do misto, do punitivo falam é: não, se puxar direitinho aqui em cima, não machuca. mas alguém perguntou pro cachorro? Amigão, eu vou te puxar aqui e você me fala o quanto dói. E aqui, ó, dói aqui? Aí o cachorrinho respondeu: Não, um pouquinho mais, aí dói um pouco, um pouquinho mais pra cima. Isso, bem aqui, ó, aqui, ó, aqui pra cima. Aqui se puxar não dói não. Aí você pode fazer que não dói. Se a própria punição tem por finalidade causar dor e desconforto para que um comportamento se extingua, então a punição causa dor e desconforto. Se ela não causar, ela não diminui o comportamento, então ela não é efetiva. Se ela não é efetiva, por que tá fazendo então? Vocês conseguem entender? Ninguém perguntou pro bicho, e o bicho, mesmo que perguntado, não teria condição de responder. Mas beleza, o que acontece então quando a gente aplica uma punição, que já é o tema do próximo vídeo? O que acontece é que essa sensação de dor vai causar uma reação emocional, uma reação afetiva, né? Nos termos da neurociência, as coisas emocionais, sentimentais nas neurociências são chamadas de afetos, né? Então essa dor, esse desconforto não vai parar só na dor física, vai trazer um afeto, uma coisa aversiva, uma coisa experimentada no sistema límbico, no cérebro como um todo, mas predominantemente no sistema límbico, e vai dialogar com outras áreas do cérebro, exatamente com o córtex, por exemplo, e com o sistema reptiliano, ou seja, vai dialogar com a parte do cérebro que responde pelo medo e com o córtex que inibe comportamento que está sendo tratado como inadequado. Se não causar o medo, o cachorro não vai suprimir o comportamento. Em outras palavras, o cachorro suprime comportamento porque ele sente medo de receber a punição. E ele só consegue suprimir o comportamento porque existe um diálogo com a camada mais recente do cérebro, que é o córtex, que vai, portanto, áreas do córtex, ok? Estruturas do córtex que vão dialogar diretamente com o sistema límbico, o sistema reptiliano, para impedir que o cachorro mostre aquilo que ele gostaria de mostrar, apesar de se mostrar interessado, curioso, empolgado, enfim, né, com a possibilidade de ter ou de não ter algo, entende? Então tem toda essa questão emocional que a gente vai abordar no próximo vídeo. Mas por esse vídeo aqui eu queria deixar esse esclarecimento, né, esse ponto de vista que não é meu, né, que é baseado em estudo, aliás, tá aqui, né, quiser dar uma lida aí depois. Tem uns livros bons aqui pra você dar uma lida depois, você querer, que são esses aqui, ó. Cadê? Tem mais um aqui. O outro tá em PDF. Ó, Temple Grandin, tá? Esse livro é bem legal. A Temple fala sobre Animals Make Us Human, é o título desse livro. Ela vai falar aqui sobre cães, que são, né, o tema do canal aqui. Ela vai falar sobre gatos, ela vai falar sobre cavalos, vacas, porcos, galinhas e a vida selvagem e a vida no zoológico. Ela vai falar sobre tudo isso e vai trazer um ponto de vista bastante interessante para você a respeito dos afetos, a respeito das emoções. E um livro que foi bastante conceituado
conceituado, é bastante conceituado e foi bastante enaltecido quando lançado, é o Cão Senso do John Bradshaw. Ele fala também sobre a vida natural, ele fala sobre o estudo dos lobos, né, sobre a teoria da dominância, todas essas coisas e do que é o animal doméstico. O objetivo é falar sobre cães, não sobre lobos, mas ele discorre sobre toda a evolução da espécie até chegar nos cães e como é o cachorro hoje em dia, e é muito bem embasado, tá? Os dois são muito bem embasados, mas esse aqui do John Bradshaw é realmente muito bem embasado cientificamente. Então, duas boas leituras. E o terceiro, que eu falei que eu tenho em PDF, é o em digital, é A Cabeça do Cachorro, da Alexandra Horowitz. Cara, livro excelente também, é uma leitura super leve, super gostosa para você que se interessa pelo tema. Enfim, dá uma pesquisada aí, tá? Mas a gente já tem aqui um panorama bem definido para conversar sobre os afetos, né? Sobre as consequências emocionais da punição, que é o tema do próximo vídeo. Curtiu esse vídeo? Não esquece que tem um link aí na descrição com uma oportunidade para você conferir. Vai lá, clica de graça, dá uma olhada, vê se faz sentido para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Só não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Um abraço, a gente se vê.